Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 6 do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O nosso assunto tem como o envio dos 70 e o bom samaritano, em Lucas capítulos 9 e 10. A verdade prática nos diz que o amor a Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, só se torna realidade através da evangelização e discipulado que fazemos pelo exemplo de vida complementado com palavras. A leitura bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 42. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na introdução do comentário, lemos que nos capítulos 9 e 10 de Lucas, Jesus envia seus discípulos com poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Isso marca o fim de seu ministério na Galiléia e o início de sua peregrinação a Jerusalém, passando por Samaria e sendo rejeitado, mas ilustrando seus ensinos com a conhecida história do bom samaritano. São assuntos exclusivos narrados por Lucas, os quais destacamos no estudo de hoje. Primeiro, a rejeição de Jesus pelos samaritanos, os capítulos 9, versículos 51 a 56. Outro assunto é o envio dos 70, o retorno alegre dos 70, o bom samaritano, a visita realizada a Marta e Maria. São assuntos que apenas o Evangelho de Lucas trata. Comecemos então no primeiro tópico, da Galiléia para Jerusalém. O primeiro item, os últimos feitos na Galiléia. Não podemos esquecer que Jesus ele nasce em Belém, porém ele volta para a cidade de Nazaré, que ficava na região da Galiléia. Ali ele vive durante 30 anos. Ali ele começa o seu ministério. É ali que ele faz seus primeiros milagres, em Caná da Galiléia, junto ao mar da Galiléia. Ele toma a cidade de Cafarnaum como a sua base de operações. Ela também ficava na Galiléia. Porém, agora o cenário muda. Jesus ele constrói toda uma base de aceitação na região da Galiléia, mas agora o cenário ia mudar. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, subir ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Antes de Jesus partir para Jerusalém, ele enviou uma grande comissão, uma grande comitiva para anunciar o Evangelho. No início do capítulo 9, ele envia os 12, ou seja, os discípulos mais próximos de Jesus. O motivo primordial desse envio foi a grande miséria do povo, completamente abandonado por seus mestres e líderes. Os enviados percorreram a terra de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, curando enfermos em todos os lugares. Isso acontece ainda na região da Galiléia, que era desprezada pela elite religiosa que existia em Jerusalém, em uma outra região chamada Judéia. Após o retorno dos 12, Jesus realiza seus últimos feitos na região da Galiléia, a multiplicação de pães e peixes, a sua transfiguração aos 3 discípulos Pedro, Tiago e João, a cura de um jovem lunático, ou seja, de um jovem possesso por espíritos malignos, o questionamento aos 12 sobre sua missão, o anúncio da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Entre outros acontecimentos, estes foram os episódios que marcaram o término do seu ministério nessa região. Assim, completados os dias para que Jesus fosse elevado aos céus, ele decidiu partir rumo a Jerusalém.
No segundo item, lemos sobre a grande comissão. Depois disto, o Senhor designou outros 70 discípulos, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem, fossem adiante dele, em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Além de o caminho até Jerusalém ser longo, a missão de Jesus era grande. Por isso foi necessária uma estratégia diferente para alcançar o objetivo com excelência. Pensando nisso, ele separa um grande total de discípulos, um total de 70. Alguns textos dizem 72, e as evidências em favor de um ou outro número são igualmente válidas. O certo é que ficavam em torno de 70 pessoas, com o fito de executar tal missão. A missão de anunciar: Jesus está vindo, até porque até então, seu ministério era somente na região da Galiléia. Ele não era conhecido nas outras regiões de Israel. A finalidade desses 70 discípulos era ir adiante de Jesus, avisando ao povo para que se preparasse para recebê-lo. Esse acontecimento é narrado apenas pelo evangelista Lucas, e é razoável o Espírito Santo tê-lo orientado a incluir esse episódio, pois assim como os 12 apóstolos eram associados aos 12 filhos de Jacó, e as 12 tribos de Israel, os 70 discípulos podem ser relacionados às 70 nações que aparecem em Gênesis capítulo 10. Portanto, aqui já tem uma espécie de simbolismo de que o evangelho não ficaria restrito apenas ao povo judeu, mas iria se espalhar a todas as nações. A ênfase de Lucas é sobre o caráter abrangente da mensagem do Evangelho, e foi uma forma simbólica de dizer: Jesus deseja que a sua mensagem seja proclamada a todas as nações. No terceiro item, lemos sobre os trabalhadores da seara. Jesus lhe faz a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Seara, para quem não lembra, é o nome que se dá genérico para uma plantação de cereais, geralmente de trigo, podendo também ser de outros cereais. E era necessário, naqueles tempos, um grande número de pessoas para fazer a colheita. O plantio, a colheita, exigia um grande número de trabalhadores braçais, assim como até hoje é em várias regiões do Oriente. Sem dúvida, aquele foi um chamado extremamente honroso e muito difícil, pois a extensão do campo no qual eles deviam semear o reino desafiava os limites de seus esforços. Então ali Jesus já estava dizendo aos seus discípulos: vocês acham que o campo é somente a terra de Israel? Não, o campo será o mundo inteiro. Por isso ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Afinal, quem sabe alguém podia olhar Jesus com as multidões ali na região da Galiléia, seus 70 discípulos e mais os 12. Talvez então passasse muito mais de 70, e alguém poderia pensar: é muita gente. E Jesus estava como que dizendo: é pouco. O objetivo não é apenas essa região de Israel, mas é muito maior. Precisamos de mais trabalhadores. Por isso, em vez de orar pedindo um trabalho mais leve, deve-se orar pedindo mais trabalhadores. Vale ressaltar que o texto fala de trabalhadores que devem orar para que outros mais sejam enviados. Jesus não fala de espectadores que se limitam a pedir que os outros sejam enviados a fazer o que eles mesmos não querem assumir. Isso mostra que o trabalho missionário é de toda a igreja. Ninguém está dispensado do trabalho missionário. Aqueles que não vão ao campo oram e contribuem por aqueles que vão. Note-se que essas instruções só são repassadas aos discípulos selecionados para a missão, pois no final do capítulo 9 houve uma seletiva que reprovou muitos inaptos. Devemos, portanto, estar preparados e aptos ao serviço do reino. Vamos então ao segundo tópico da lição. Jesus envia os 70. O primeiro item nos fala sobre urgência e dificuldades da missão. Ide, vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Com isso, Jesus está informando que a tarefa não ia ser fácil. Um cordeiro entre lobos não é uma situação desejável. A imagem representa grande perigo para os enviados. Portanto, nenhum obreiro deve esperar facilidade. Todos aqueles que vestem a camisa de fazer a obra de Deus, seja na sua igreja local, seja em outras fronteiras transculturais, sabe que vai
ter muitas dificuldades. Veja que os lobos possuem dentes afiados e garras mortais. Entretanto, os discípulos não estão sendo lançados aos lobos, mas para o meio dos lobos. Por isso, fica evidente que o chamado de Jesus não é para os covardes. É impossível ser um discípulo sem enfrentar a hostilidade do mundo e a fúria de Satanás. O mundo que vivemos é um mundo cristofóbico. É um mundo que, apesar de falar de amor, mas, de forma bastante hipócrita, rejeita o Evangelho de Cristo. Eles não querem o Evangelho de salvação, porque o Evangelho de Cristo ele exige renúncia. Eles querem um amor sem compromisso. O mundo que nos cerca quer um amor sem compromisso. Eles querem ser amados, ser perdoados, ser tolerados, sem compromisso nenhum, sem exigência nenhuma, de forma incondicional, sem ressalvas, sem reservas. É esse o tipo de amor que o mundo que nos cerca quer, mas não é esse o amor que Deus dá à humanidade. Portanto, todo cristão deve esperar dificuldades, deve esperar hostilidades. O lema de todo cristão nos dias de hoje deve ser: esperarei oposição e irei estar pronto para ela quando surgir. Não fique surpreso com a oposição ao seu trabalho cristão. Seja, inclusive, dentro da sua própria igreja local, você pode ter oposição das pessoas que se dizem cristãos. Dentre as instruções, Jesus também fala para não levarem bagagem. Fica evidente, portanto, que eles devem ir como estão. O mestre também diz que a saudação não deveria ser dada a ninguém, pois sua ordenança é urgente, não havia tempo para as demoradas saudações da época. Então, para entendermos melhor essa ordem de Jesus, de não saudar a ninguém pelo caminho, temos que ir para o contexto oriental. Não era como nos dias de hoje, em que muitas vezes apenas levantamos a mão, dizemos um oi, bom dia, de forma rápida. Na cultura oriental, as saudações entre pessoas desconhecidas que se encontravam numa estrada, elas eram demoradas, eram longas, tomavam tempo. E Jesus estava dizendo, é urgente, vocês não podem perder tempo com essas formalidades. O que aprendemos com isso? Não é a sermos mal educados, não é a sermos ríspidos, mas sim a eliminar da nossa rotina cristã tudo aquilo que possa ser um embaraço, uma perda de tempo, um desperdício para o trabalho missionário. Em virtude da urgência do chamado e do pouco tempo para realizá-lo, a proibição aplicada às bagagens também pode estar relacionada à necessidade de facilitar a locomoção para garantir maior agilidade aos discípulos, tendo em vista podemos dizer assim, o curto tempo para executarem a missão, além de manifestar a confiança na provisão de Deus referente às suas necessidades básicas. Por isso, a ordem de ir fazer essa missão na sua região local sem levar bagagem, sem estar com nenhuma preparação, ela era também uma prova de fé. Era uma maneira do discípulo dizer, eu confio que Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas lembremos que até então os discípulos ainda estavam na sua zona de conforto. Eles estavam na sua terra, entre a sua gente, e o judeu ele era orientado a ser hospitaleiro. No Oriente daquela época, assim como hoje, em algumas regiões, a hospitalidade é a regra. Então, dessa maneira, as suas necessidades básicas tinham como ser supridas através da hospitalidade do seu próprio povo. Mais adiante, nós vamos ver a ordem de Jesus se modificar em alguns aspectos, porque os discípulos já não vão estar mais na sua zona de conforto, não vão mais estar no seu ambiente protegido. Então aí, em outra oportunidade, lá adiante, Jesus vai ordenar que eles levem bolsa, túnica, alforge e até mesmo espadas. Afinal, eles estavam agora saindo para outros territórios diferentes da sua gente. No segundo item, lemos sobre a autoridade e a atitude dos enviados. Quem vos der ouvidos, quem escutar vocês, me escuta a mim, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Sem recursos próprios para se manterem na viagem e depositando toda a sua confiança em Deus, os discípulos precisam de estada.
Jesus instrui sobre o comportamento necessário nessas circunstâncias. Sobre a missão nas casas, eles deveriam cumprimentar os moradores com uma saudação de paz, prática muito importante no protocolo social judaico, pois ela pretendia comunicar bênçãos. Portanto, quando um israelita, um judeu, cumprimentava o outro com shalom, que quer dizer paz em hebraico, isso envia muito mais do que apenas uma mera saudação. Também era uma maneira de dizer: Deus te abençoe, que a sua casa seja abençoada. Além disso, os discípulos são enviados numa missão com uma mensagem do próprio príncipe da paz. Jesus deixa claro que a paz nunca faltará, ou seja, muitas vezes nos faltam recursos, mas a paz sempre estará conosco. Sobre a missão nas cidades, o pastor Hernandes Dias Lopes destaca 3 verdades. Primeiro, o anúncio da chegada do reino de Deus, com destaque no pouco tempo para os que buscavam. Ou seja, o reino de Deus que eles tanto esperavam finalmente tinha chegado. Em segundo lugar, as consequências da rejeição do evangelho. As boas novas que estavam sendo anunciadas deveriam ser aceitas, e se não fossem aceitas, haveria consequências difíceis, como houve para aquela geração. Eles rejeitaram o Messias e, por isso, sofreram um castigo terrível. A declaração de que Jesus era a única fonte da autoridade que exerciam, esse é o terceiro ponto aqui, a terceira verdade da missão. Ou seja, em nome de quem eles estavam vindo? Afinal, quando os discípulos chegavam nas aldeias e vilas que ficavam no caminho de Jesus, no seu trajeto de Galiléia até Jerusalém, as pessoas se perguntavam: quem enviou vocês? Qual é a vossa autoridade? E a única resposta que eles tinham é: Jesus, o mestre, o profeta, ele está vindo. Portanto, com isso, Jesus deixava claro que ele não tinha nada a ver com os poderes da sua época, com os sistemas. Ele não estava ligado à elite sacerdotal de Jerusalém, nem ao governo romano ou a nenhum outro dos grupos de poder daquela época. Essa mensagem tinha por objetivo deixar claro às pessoas que não deveriam aceitar ou rejeitar a mensagem de Jesus baseado no fato dele ser ligado a este ou aquele grupo. O que Jesus estava declarando àquelas pessoas através dos seus discípulos é: eu não estou ligado a nenhuma dessas situações, a nenhum desses grupos ou partidos. Eu sou totalmente inédito e independente. Vocês devem me aceitar ou me rejeitar, levando isso em conta. Portanto, rejeitar o obreiro é rejeitar aquele que o enviou. Rejeitar a Jesus é rejeitar ao próprio Pai que, por amor, o enviou ao mundo. No terceiro item, lemos a missão cumprida com alegria. Em Lucas 10:17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, as pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos eram libertas pelas ações dos discípulos que estavam indo adiante de Jesus. Veja aqui o contraste. Aquelas pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos eram libertas, e isso fazia com que os discípulos ficassem possuídos de alegria. Que lindo contraste! Os discípulos estavam maravilhados com a eficácia imediata do nome de Jesus para expulsar os demônios. Afinal, eles tinham recebido do próprio Jesus poder e autoridade. A esse respeito, o evangelista Moody escreveu: poder é a capacidade inerente. Poderíamos dizer assim, é a capacidade latente, dormente. É aquilo que você pode realizar, mas ainda não realizou. Já a autoridade é o direito de exercitar esse poder. Logo, os discípulos receberam de Jesus a capacidade e o direito de exercitar tais feitos, e eles ficaram maravilhados. É bom lembrar que muitos desses discípulos haviam visto Jesus realizando milagres, e isso já era algo espantoso para aqueles dias. Afinal, eles tinham vindo de 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta, nenhum milagre, nenhum sinal, e agora uma explosão de milagres em tão pouco tempo. Só isso já seria motivo de espanto para eles, mas agora o espanto é que eles também estavam realizando milagres através da autoridade de Jesus. Ou seja, era motivo deles estarem literalmente soltando foguetes.
tudo aquilo que eles haviam pensado havia sido superado às expectativas. Antes de Jesus expressar a sua aprovação, ele os adverte acerca de sentimentos que poderiam ocasionar a queda deles, a soberba e o orgulho. Para ilustrar o perigo desse sentimento, o Senhor revela que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, por causa da soberba. Jesus os advertiu para não se alegrarem apenas com suas vitórias, mas principalmente por terem seus nomes arrolados, escritos no céu. Esse verbo significa que eles foram arrolados e continuaram arrolados, ou seja, é uma garantia de pertencimento permanente e vigilante a uma cidadania eterna no reino de Deus. Então veja só o contraste. Enquanto Satanás foi expulso do céu, caiu do céu como um raio por causa de seu orgulho, Jesus está utilizando essa figura para dizer aos discípulos: não se gabem por isso. É lindo, é maravilhoso, esses milagres, esses sinais, prodígios, porém há coisas maiores. Há coisas muito mais interessantes para vocês se alegrarem. Isso é bom, mas há algo melhor. E esse também deve ser o sentimento que nós devemos ter. Afinal, muitas vezes somos usados por Deus no nosso canto, na nossa pregação, no nosso evangelismo. Pessoas são salvas, libertas, transformadas. Isso é uma bênção. Devemos nos alegrar por isso, mas devemos tomar muito cuidado para não nos orgulharmos por isso. Afinal, sempre devemos lembrar-nos que somos a caneta e Deus é que é o escritor da nossa história. Jesus se mostra feliz porque a compreensão do Evangelho não depende de capacidades naturais ou níveis de instrução. Se fosse esse o caso, a maioria das pessoas do mundo ficaria de fora do reino de Deus, e a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Por isso Jesus exclama dessa maneira à presença de todos: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos. E a quem ele revelou? Revelou aos pequeninos. Terceiro tópico, o bom samaritano e visita a Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 42. Quem é o meu próximo? Um intérprete da lei tenta surpreender Jesus com uma pergunta a respeito da vida eterna, tema recorrente nos debates religiosos da época. Porém, ele pergunta de forma maliciosa e acaba surpreendido pela resposta de Jesus, que não traz nenhum outro ensinamento novo, mas simplesmente a reafirmação da Torá no que diz respeito ao amor a Deus e ao próximo. Veja que quando ele é perguntado sobre os grandes mandamentos da lei, que era um tema muito em debate, Jesus responde com a questão do amor ao próximo. O amor ao próximo, portanto, é o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento é amar a Deus, que é o nosso texto áureo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus está ali repetindo o que é mencionado por Moisés no livro de Deuteronômio. São dois mandamentos que estão fora do decálogo, que estão além do decálogo, estão, na verdade, acima do decálogo. Porém, aquele homem insiste na pergunta: quem é o meu próximo? Se o segundo maior mandamento é amar ao próximo, tudo bem, amar a Deus. Eu sei o que é amar a Deus, mas o que é amar ao próximo? E quem é o meu próximo? Veja que a pergunta daquele homem não foi como amar o meu próximo, mas sim quem é o meu próximo. Isso mostra muito bem a mentalidade exclusivista que existia naquele momento. O povo judeu, boa parte dele, se via como um povo tão especial que não considerava outros povos como sendo seus próximos, devendo ser alvo do seu amor. Infelizmente, alguns cristãos, até hoje, mal instruídos, mal ensinados, têm essa ideia de que, por serem cristãos, são tão especiais que estão muito acima das demais pessoas, quando, na verdade, todos são o nosso próximo. Certamente, aquele intérprete da lei esperava uma resposta teológica, filosófica, mas Jesus, de forma simples e prática, responde à pergunta que, por sua vez, requer atenção e merece ser objeto de reflexão em nossos dias. De que maneira nossos pecados serão perdoados? Como compareceremos diante de Deus?
Como escaparemos da condenação do inferno? O que nos poderá livrar da ira futura? Como posso ser salvo? Jesus responde ao homem de modo sábio e segundo o espírito da lei e dos profetas. Posteriormente, ele responderá, morrendo na cruz, que a vida eterna não é conquistada, não é algo que, com nossos méritos, com nosso esforço, nós nos façamos merecedores. Nada disso. A vida eterna é resultado do amor de Deus. A questão é que este amor não é simplesmente tolerar o pecado. Esse amor deve ser aceito. Deus provou o seu amor para conosco. Cabe a nós agora aceitar este amor ou rejeitar esse amor. Parece muito óbvio. A maioria das perguntas que são extraídas desse texto, as pessoas responderiam sem pestanejar. Claro que eu aceito o amor de Deus. Eu sei que Deus é amor. Só que embutido nessa frase, muitos interpretam Deus é amor como significando: não importa o que eu fizer de errado, Ele não vai me castigar. Não importa o que eu fizer, Ele não vai desistir de mim. E a coisa não é bem dessa maneira. O amor de Deus foi provado. E quando aceitamos este amor, nós temos que fazer jus a esse amor. Temos que corresponder a esse amor. Da mesma forma, quando declaramos o nosso amor a uma pessoa, o marido, a mulher ao marido, esse amor deve ser provado, mas também, ao ser aceito, aquele que aceita o amor do outro deve se portar da maneira correta com esse amor. É por isso que não dá para aceitar uma pessoa que diz que ama a outra, mas é infiel àquela pessoa. A infidelidade não está ajustada à aceitação daquele amor. Portanto, veja que com Deus é a mesma coisa. Se aceitamos o amor dele, temos que nos comportar da maneira de aceitar esse amor. Então Jesus, para esclarecer melhor a esse mestre da lei, ao doutor da lei que o questionava, ele passa a contar a história do samaritano. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Estas ações do homem de Samaria, do samaritano anônimo. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de povo que não se dava com os judeus. Desde a época do retorno do exílio babilônico, samaritanos e judeus viviam às turras, mais ou menos como acontece hoje entre palestinos e israelenses. Lembremos que nas Escrituras, uma aldeia inteira dos samaritanos foi hostil a Jesus, não deixou que ele passasse pela sua cidade, não o hospedou quando ele estava indo para Jerusalém. Isso levou os discípulos, inclusive, a se aborrecerem e pedirem a Jesus que enviasse fogo do céu e destruísse a todos eles. Jesus não só repreendeu Tiago e João, que tinham tido esta belíssima ideia, como não desistiu de cumprir sua missão com os samaritanos, valorizando-os ao contar a linda história do bom samaritano, que Lucas registra com exclusividade. Embora não citada por Lucas, é impossível não lembrar também de outro personagem de Samaria, a mulher samaritana, que é mencionada em João capítulo 4. Esta parábola narrada por Jesus não visa afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação através da sua orientação amorosa e bondosa. Jesus não estava dizendo: este samaritano foi salvo, foi para o céu porque ele ajudou o homem ferido. A intenção da parábola não é essa. Aqui está em discussão tão somente a segunda pergunta que o professor da lei havia feito a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus mostra àquele mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona essa questão, descrita por ele como tão complexa. O samaritano tinha por conta própria a sabedoria que os rabinos não haviam encontrado, que eles haviam perdido em suas análises teológicas, pois não entendiam que enquanto o coração sem amor pergunta: quem é o meu próximo? Enquanto isso, o coração amoroso faz outra pergunta: de quem posso ser o próximo? Veja só que mudança tão maravilhosa de enfoque. Vamos então ao terceiro item deste tópico: a escolha de Marta e Maria. Agora, Jesus se hospeda na casa dessa família, Marta e Maria, irmãs de Lázaro.
O evangelista Lucas menciona Maria aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos, o que deixou Marta inquieta, pois ela estava ocupada, distraída, sobrecarregada com as tarefas domésticas, preparando alimento para Jesus e certamente seus discípulos também que o acompanhavam. E enquanto isso, a sua irmã não ajudava. Estava ali sentada, prestando atenção em Jesus. A inquietação foi tão grande a ponto de Marta interromper Jesus, questioná-lo pelo fato de não mandar Maria ir ajudá-la. Jesus, porém, responde de forma mansa e amável: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Jesus não está dizendo você está errada. Você não devia se preocupar com essas coisas, nada disso. Ele reconhece o esforço daquela mulher que estava preparando a recepção, a comida, a hospedagem para Jesus e provavelmente seus discípulos. Ele destaca que ela está sobrecarregada e não precisava de muita coisa para oferecer conforto a Jesus naquela ocasião. Ele deixa claro que preferia a companhia dela ao invés de um grande banquete. Afinal, Jesus está próximo do término de seu ministério terreno e gostaria de aproveitar esse momento de comunhão, ensino e bênçãos ao máximo. Então ele diz que Maria escolheu a boa parte. Será que isso não acontece muitas vezes conosco também? Quantas vezes no nosso cotidiano nós nos ocupamos tanto com as coisas e esquecemos das pessoas? O trabalho é importante, com certeza, e devemos dar atenção a ele. Mas não devemos valorizar o nosso trabalho acima do que valorizamos as pessoas com quem trabalhamos. É muito bom termos uma casa limpa, organizada, e devemos fazer o possível para que ela esteja assim. Porém, mais importante do que a casa são as pessoas que nela habitam. Será que estamos dando atenção às pessoas da casa do jeito que damos atenção à casa onde moramos? Esta atitude de Jesus nos leva a tal reflexão. Ele diz que Maria escolheu a melhor parte ao decidir ouvir seus ensinamentos. Afinal de contas, ele sabia que logo elas não teriam mais a sua companhia. Então, era o momento de aproveitar cada um daqueles poucos instantes onde ele poderia estar com elas. Concluímos com nossa aplicação pessoal. O Evangelho deixado por Jesus nos impulsiona a cumprir nossa missão de compartilhar o Evangelho com palavras e com atitudes sem desistir, mesmo diante do que nos rejeitam. Não devemos esperar a aceitação unânime das pessoas à nossa pregação, ao nosso serviço cristão. Sempre haverá aqueles que nos rejeitam, às vezes até mesmo dentro da nossa igreja local. Devemos estar preparados para isso. Porém, o exemplo de Jesus nos ajuda a superar, a transcender todas essas dificuldades e cumprirmos a nossa santa missão. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 6ª lição do Programa de Educação Continuada, estudando sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe.